Entrevista do dia. A entrevista do dia hoje é com a psicóloga Rosiane Mignac. Doutora, boa tarde, um prazer conversar com a senhora aqui no nosso programa, viu? Boa tarde, Cristiano. Tudo bem com você? Tudo bem com sua equipe? Estamos bem, graças a Deus, tirando essa Covid, nós Isso. estamos indo, né? Num Brasil onde a gente tem lutado diariamente para se ver mal ou se ver livre deste mal. Doutora, é Rosiane, não é isso? Isso. Doutora Rosiane, a gente convidou a senhora hoje para falar sobre os efeitos do coronavírus na nossa saúde mental. A gente já viu e até já repostou aqui algumas matérias falando que a Covid-19 pode deixar sequelas psicológicas no indivíduo. Isso é verdade, doutora? Totalmente verdade, né? Na verdade, a gente tem visto que isso tem sido muito mais do que endêmico, pandêmico e em nível mundial, né? Então, as pessoas hoje têm sofrido, né? Você hoje, antes de anunciar a entrevista, você estava falando aí sobre um balanço geral acerca dos homicídios, né? Uhum. E tínhamos sempre a impressão de que as coisas aconteciam fora do nosso terreno. E se deparar com a pandemia hoje, vendo pessoas tão próximas de nós, né, parentes íntimos, morrerem ou sofrerem, né, esse tipo de doença, de fato tem mexido muito com as nossas emoções, né, e tem mexido, na verdade, trazido traumas, né, e trazido consequências que acredito que a sociedade ainda vai sentir a médio prazo essas consequências. E aí, isso acontece com quem é infectado? Ou, por exemplo, nós temos, e podemos dividir em duas partes aqui, aquelas pessoas que foram infectadas e como sequela tiveram esses efeitos, e aquelas pessoas que mesmo não sendo infectadas carregam consigo trauma, a preocupação, a ansiedade, com medo de ser infectado, com medo do que vai acontecer no futuro. Vamos começar falando justamente do trauma deixado pela Covid, por quem foi infectado. Inclusive, na cidade de Vitória foi criado um núcleo na Secretaria de Saúde para prestar atendimento psicológico a essas pessoas. Então, como buscar ajuda e como identificar que a Covid deixou essa sequela na nossa mente, doutora? Vamos lá. A Covid, na verdade, a pandemia nos trouxe dois aspectos importantes da gente conferir, que eram realidades, mas que a gente não se confrontava com elas. A primeira é de que não temos controle sobre nada, e a segunda é que a única certeza das quais a gente não quer conviver, que é a morte. Nascemos e temos um ciclo de vida por onde passaremos, tá? E aí, no momento em que vem uma pandemia, né, e os números começam a nos alarmar, e a gente começa a ver que hoje, né, infelizmente, apesar de vacinas, apesar de tratamentos, tá, tratamentos que vão junto com a vacina, tratamentos que podem ajudar ou a minimizar os riscos, ainda assim, efetivamente, temos a certeza de que não temos controle ainda sobre esse vírus, tá? Então, a expectativa de poder contrair um vírus e de não saber como é que ele vai reagir em nosso corpo, de fato, é algo que nos causa, no mínimo, uma ansiedade, né? A gente antigamente tinha alguns dados de que apenas velhos que vinham a falecer, apenas pessoas com comorbidades que vinham a falecer. E hoje não, a gente tem visto grupos fora desse grupo seleto de ter uma comorbidade ou um risco maior, como crianças, como jovens sadios que não tinham comorbidades e que vêm a falecer por conta do vírus. Com relação a quem contraiu o vírus em si, acredito que o nível de ansiedade e o nível de medo de poder saber ou não o que é que vai acontecer comigo no momento em que tem o vírus, há alguns mecanismos que são acionados aí. Por exemplo, a questão da autossugestão, como bem trouxemos em uma conversa que tivemos. Às vezes a pessoa contraiu o Covid, não tem nenhum sintoma em si, né? Tá assintomático, mas o fato de saber que deu positivo o seu teste já começa realmente a ter alguns sintomas como autossugestão, por exemplo, a falta de ar, a dor no corpo. Então, existe o ganho secundário, não é ganho, na verdade é perda, em cima do sintoma, tá? E, de fato, a Covid ela tem trazido não só sintomas psicológicos, mas também neurológicos. Tem gente aí, tem vários estudos aí provando, né, que tem gente que está ficando com algumas sequelas físicas,
mas as sequelas emocionais, né? O fato de eu poder saber que eu corro um risco iminente de morte, de fato há de ser tratado posteriormente. Então, há algumas sequelas que vão deixar, né? Isso quando eu não falo, não é nem de contrair o vírus, mas propriamente depois que a sociedade, eu espero que um dia a gente possa contar essa história dizendo que passamos por isso, né? Que a gente passou por isso. Então, depois é que a gente talvez vá sentir as consequências, e não só da pandemia, mas do isolamento, das atitudes e comportamentos que a sociedade teve que enfrentar e se readaptar por conta desse vírus. Uma vez percebendo esse problema, como buscar ajuda, o que fazer, doutora? Certo. A gente, na verdade, tem que identificar alguns sintomas, tá? Se Isso. após a contração de um Covid-19 eu não consigo, por exemplo, fazer as minhas atividades sociais normais que eu fazia, como trabalhar, se o trabalho exige que eu esteja presencial, fazer um supermercado ou fazer qualquer outra atividade do seu dia a dia da rotina, se aquilo está gerando um medo, que eu vou chamar que é um medo até que passa do medo normal em termos de prevenção e de cuidado, mas o medo irracional em termos de fobia, há de se ter um cuidado e parar para refletir que talvez, de fato, eu precise resgatar, tá, a minha saúde emocional. E isso pode ser feito através do tratamento terapêutico. Além disso, tem pessoas que vão ter algumas outras sequelas e poderão desenvolver algumas outras transtornos emocionais, como, por exemplo, a depressão, tá? Por achar que passou por um momento difícil, né? Esse momento foi complicado, tive sequelas após o Covid, como tem gente que realmente ainda passa muito tempo fraco, com dor no corpo, né? Dificuldades de memória, e aí ele pode vir a desenvolver realmente algum transtorno. Nesse caso, também é orientado a procurar um acolhimento terapêutico. E aí você pode buscar ajuda tanto no setor público quanto no setor privado, claro, com a consulta, não é isso, doutora? Claro que sim, tá? Em Vitória, né, eu também faço atendimento em Vitória, não atendimento psicológico, mas eu presto consultoria a algumas empresas, e lhe digo com toda a veemência que aí existem hospitais, né, por exemplo, o João Murilo, é um hospital que está preparado aí para receber, apesar da grande quantidade de pacientes, mas é um hospital que está aí preparado para receber, e também alguns postos de saúde estão preparados também para receber a população em termos desse acolhimento terapêutico, de entender o porquê. Porque às vezes não é a pessoa que foi acometida, mas uma família que não supera a perda de um ente querido por conta de um Covid. Então, é necessário a gente também ter essa visão multidisciplinar, em termos de acolher não apenas o paciente que adquiriu o vírus, mas propriamente a família daquele paciente que precisa de ajuda também. Então, quem quiser ter mais informações, quem quiser agendar uma consulta, como entrar em contato com a senhora, doutora? Eu tenho o Instagram, meu Instagram é @rosemiaki. Nesse Instagram, geralmente, as consultas que eu faço também são presenciais e online. Presencial eu atendo em Recife, online eu atendo em qualquer lugar do mundo, tá? Então, se quiserem entrar em contato comigo, saber como é que pode realizar uma consulta online, desmistificar, né? Saber que a consulta online ela hoje é autorizada e efetivamente comprovada pelo Conselho Federal de Psicologia. Então, não temos hoje nenhum receio de poder fazer esse atendimento online com o paciente e ter a garantia também de que ele traz resultados significativos na saúde emocional como um todo. Então, através do @rosemiaki ou através do meu WhatsApp, DDD 81 98771 4097. Muito bom. Repita, por favor. 819 8771 4097. Pronto. Doutora Rose, mais alguma coisa que a gente poderia acrescentar aos nossos ouvintes? O que eu quero apenas concluir é dizer que a gente não deve se descuidar, mesmo quem se vacinou. Continuem usando máscara, continuem, na verdade, atendendo às demandas em que o governo tem trabalhado com relação à aglomeração, proteção, certo? A evitar lugares que possam gerar um risco maior de contaminação. Porém, entendam que a vida não acabou, tá? A gente deve continuar vivendo, deve continuar realizando as nossas atividades de forma normal, dentro do possível, porque isso vai passar. Se Deus quiser, e é isso que a gente espera. Doutora Rosiane, muito obrigado pela participação conosco, e em breve nós estaremos voltando a conversar, sempre com um tema interessante aqui para os nossos ouvintes, tá bom?
Podem contar comigo. Um abraço, um beijo em todo mundo. Portanto, conversamos com a doutora Rosiane, psicóloga, falando sobre os efeitos da Covid na nossa mente, a saúde e na nossa saúde mental.